E tem toda aquela questão que eu falei no outro vídeo, das adaptações metabólicas do seu corpo, o efeito termogênico dos alimentos, assim, o quanto seu corpo gasta para processar e armazenar o alimento. Então, assim, isso tudo entraria na conta da caloria. Vamos supor, eu ingeri 5.000 calorias. Você bota tudo aqui, faz a lista de todos os alimentos, aí agora você vai fazer o cálculo. Tá, mas aí quanto que eu gasto? Você já não sabe exatamente quanto que esses alimentos se geram de calor para serem processados, ou seja, quanto você gasta de caloria para processar os alimentos, você já não sabe. Assim, será que naquele momento meu corpo estaria precisando reajustar para cima a minha ingestão calórica? Então, assim, é muito detalhe que no fim seria difícil você controlar isso. Como é que você controla o resultado? Você depois de um período vai olhando o seu corpo, vai vendo se ele está bem. Aí você fala, estou começando a inchar um pouco, alguma coisa você tem que reduzir, alguma coisa você tem que fazer diferente. Estou começando a emagrecer bem, você mantém aquilo até ver quando vai estabilizar, ficar no platô para reajustar. Mas assim, você vai vendo as indicações do corpo. Claro, depois eu vou falar, tem forma de medida, né? Fita métrica, peso, avaliação. Então, aí para essa conta toda da caloria fechar, tem que ter a resposta adaptativa do metabolismo. Vamos supor, você está consumindo tanto, já não gasta tanto. Ou então, você reduziu demais, seu corpo já não está gastando a mesma coisa. Aí você tem que fazer os reajustes na alimentação ou nas atividades para voltar a ter um déficit calórico. Mas esses números vão te deixar muito maluco, assim. Pensa só, ontem você jantou, aí pretendia comer uma fileirinha de chocolate. Aí você não resistiu e comeu 2 fileiras de chocolate. Só que o chocolate tem carboidrato, tem gordura, então ele é muito mais calórico, assim. Aí, mas de repente naquele momento, esse incremento de caloria seria benéfico para você, porque o seu corpo já estava reajustando para baixo, seu metabolismo ficando mais devagar, então seria benéfico dar esse gás. Então, às vezes aquela segunda fileira de chocolate ajudou o seu corpo a acelerar, não gosto dessa palavra, acelerar metabolismo. Sim, ajudou o seu corpo a reajustar o metabolismo. Beleza, foi positivo. Só que na sua cabeça você cometeu um erro, você violou a regra, você estourou as calorias. Aí você vai sentir uma culpa absurda, vai tentar compensar no dia seguinte, nos outros, e de repente pode ficar pior. Quando na verdade aquilo pode ter dado assim, um gás que o corpo precisava. Só que na sua cabeça vai ficar culpa e os números que você não atingiu a meta. Essa readaptação do corpo, né? Você começa a gastar muita caloria, ingerir menos, o corpo vai começar a gastar menos. Aí você já teria que refazer essa conta, mas até ter essa noção, imagina só, como é que você vai perceber isso? Você vai perceber mais nos indícios que o seu corpo está mostrando. Outra questão, quando você se adapta ao treino e à dieta, a tendência é a queima calórica diminuir, né? É aquela história da eficiência. Agora você está treinando muito bem, mas em compensação o seu corpo está usando menos energia para render no treino. Claro, tem toda aquela questão de poder incrementar o treino, mas às vezes nem sempre dá para fazer isso. Aí você está gastando menos no treino, a dieta também já está meio forte, puxada, você já cortou muita coisa, a queima calórica diminui. Isso seria um ponto para reajustar as quantidades. Mas aí, imagina só os números, assim, é difícil, né? Como é que você vai saber exatamente a quantidade? Tem gente que fala assim, menos 500 calorias por semana. Pô, só que é muito difícil, assim, cada dia é um dia, uma colher a mais, uma colher a menos, mudaria muito essas coisas, desde que você ficasse fanático pelos números, porque na verdade, na prática, não mudaria tanto, entendeu? Então, os pontos negativos, primeiro você não tem os números precisos, segundo você não sabe como o seu corpo está funcionando. Você pode achar que tem um metabolismo lento, e ele pode estar lento por não estar funcionando bem. Isso vai influenciar. Você vai ter que fazer testes, assim, você vai ter que ser especialista no seu corpo. Por isso que, assim, eu falo o que eu faço
eu falo os erros que os outros cometem, mas o seu corpo, você vai ser especialista no seu corpo. Ele que vai te dar esse retorno, ele que vai te dar essa ideia para você saber lidar com ele. Outra coisa, tipos de alimentos diferentes. O meu corpo às vezes reage bem a certos alimentos que o seu não reage, entendeu? Também pode acontecer de você começar a ficar com medo dos alimentos. Você começar a ler todos os rótulos, ver tudo, você pode ficar com medo de achar, por exemplo, às vezes você, sem querer, consumiu 1000 calorias. É difícil uma pessoa que está acima do peso, come muito, 1000 calorias é muito pouco. Mas de repente você acha que ajeitou a sua alimentação, consumiu 1000, 1500, que de repente você tem um gasto de 3000. Aí você começa a ler os alimentos assim, normalmente, né? Mais os industrializados que vem muito misturado carboidrato e gordura. Por exemplo, um pão. Não é que o pão é carboidrato, ele tem carboidrato, mas tem outras coisas também. Biscoito, aí tem outros tipos de gordura. Quando acrescenta gordura, a quantidade calórica vai lá para cima, tipo cookie. Aí você vai ler, você vai começar a ficar com muito medo dos alimentos. Aí isso pode afetar negativamente na sua cabeça, porque imagina você viver com medo de tudo. Ah, quer um pedacinho de bolo, quer um brigadeiro, quer um... Claro que você não vai ficar aceitando essas coisas porque não faz parte da sua alimentação básica. Mas até alimentos bons você pode, assim, achar que não deve comer porque você leu a quantidade calórica que tem naquilo. Assim, eu não acho que seja uma coisa legal a longo prazo ficar com essa preocupação. Quando você vê seu corpo funcionando, você vai relaxar, e quando você relaxa, você tem mais resultado. Se você ficar com essa obrigação de contar tudo, imagina, tem gente que pega uma coisa e transforma num problema maior. Então assim, você pode ser uma pessoa mais relaxada, mas pode ter outra que é fanática por isso. E isso cria tipo aquela prisão mental que eu não acho legal para a qualidade de vida. Os alimentos mais puros, naturais, né, assim, na fórmula original, normalmente eles vão ter menos calorias, porque é aquilo que eu falei, os processados, eles são um conjunto daqui. Tem mais gordura para dar sabor, tem mais açúcar para dar sabor. Os alimentos mais simples, né, já naturais, eles não são carregados com excesso de calorias. Eles têm o que é fruto da composição natural deles, assim. Pode ser o amido, pode ser a proteína, a gordura, mas não é assim uma combinação. Eles não pegam os ingredientes para formar uma bomba calórica. Então assim, como eu falei, é muito difícil engordar comendo comida mesmo, mas tem certas coisas que tem que tomar cuidado também. Eu acho que tem formas muito mais simples de controlar a alimentação sem usar uns números que às vezes nem são os números precisos. É como se fosse assim, tudo que está acontecendo no seu corpo, você tentar explicar com as calorias. Mas na verdade os números não batem. É melhor usar outras formas de controle. Porque aquela regra, muita gente usa, que eu já falei, se você gastar mais do que consome, você perde peso. Se você consumir mais do que gasta, você ganha peso. Mas, para essa conta bater, existem 1.500.000 variáveis que vão influenciar nessa conta, entendeu? Eu não acho que seja legal para a cabeça ficar muito preocupado com isso. E tem que estar sempre acompanhando as mudanças do seu corpo, aquilo que eu falei. Você começou com 20 quilos a mais de gordura, de repente você perdeu 10, você já tem que reajustar um monte de coisa. Mas quando eu falo reajustar, você não precisa quebrar a cabeça. São pequenas coisas que você acrescenta, tira. Assim, é mais simples do que parece. Você vai ver, quando você aprender esses detalhes, mudar realmente, você nem vai lembrar que isso existe. Você vai falar assim, pô, eu consumo tudo isso de caloria, eu estou gastando mais. Assim, impressionante. Se eu estivesse contando, eu não comeria nem metade disso que eu preciso. Então, claro, no final a questão vai ser comer o melhor possível e deixar aqueles 20% para as coisas, vamos chamar de porcarias, né? Assim, que você tenha preferência ou aquela margem de curtição. Então, assim, se alguém depois for explicar por que você teve resultado, através das calorias, com certeza vai dar que você está gastando mais e consumindo menos. Pode explicar o seu resultado através das calorias.
mas ter os resultados pensando nelas é muito mais difícil. No fim, você pode até usar para dizer o que aconteceu com o seu corpo, mas na prática não é o melhor método, entendeu? Depois a gente vai ver os métodos mais eficientes, assim. Nada de ficar complicando mais do que deveria as coisas, entendeu? Então, esquece isso aqui. Valeu!